Fala galera, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui na Full TV. Eu sou o Gabriel Furman, jornalista esportivo, e se você ainda não me conhece, me siga nas redes sociais, tem Twitter, tem Instagram, tem twitch.tv, lá tem live, tem muita coisa maneira pra você acompanhar, mas não se esqueça, se inscreva aqui no YouTube, ativa o sininho, ativa as notificações pra me ajudar a manter esse trampo aqui, a manter esse trabalho pra gente falar de futebol de base, falar do São Paulo, falar de futebol de modo geral. Hoje o vídeo especificamente é sobre São Paulo e o Sporting Cristal, o jogo da terça-feira, estreia do São Paulo na Libertadores. Aliás, se você é São Paulino, você sabe que o ano para você não começa no dia 1º de janeiro, e sim no primeiro jogo da Libertadores. Então, começo de ano para o São Paulo, vamos falar de São Paulo e Sporting Cristal, roda a vinheta. Bom, o Sporting Cristal promete ser um adversário bem complicado para o São Paulo nessa Libertadores. Afinal de contas, é o atual campeão peruano. Hoje é líder do torneio Apertura de 2021. A equipe vem sobrando no futebol peruano já faz algum tempo, para ser bem sincero. No ano passado, por exemplo, depois de ter ficado em terceiro lugar no torneio Apertura, o domínio foi absoluto no Clausura e nos playoffs. Aliás, domínio completo. Foram 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates, passou invicto, simplesmente dominou a segunda fase da competição. E na verdade, não são só 9 jogos invicto, né? O Sporting Cristal não perde desde 3 de outubro do ano passado, invencibilidade aí de praticamente 6 meses do time peruano, sobrando muito. Embora tenha perdido no pênalti, né? Nos pênaltis, a final do Clausura para o Ayacucho, o que fez com que ele tivesse que definir ainda numa vaga de playoffs aí, foi arrasador, né? Passou 6-2 no jogo de ida e volta contra o Ayacucho e foi decidir o torneio contra o Universitário, venceu 2-1 no jogo de ida, empatou 1-1 no jogo de volta e assim conquistou mais um título peruano para o seu cartel. No total de todas as fases, incluindo playoffs, foram 33 jogos, 19 vitórias, 10 empates e apenas 4 derrotas. Na verdade, o time, como eu falei, não perde uma partida há praticamente 6 meses, cara. São 6 meses sem perder. Isso é o quanto eles estão sobrando no Campeonato Peruano. A última derrota foi por 2-1 para o Atlético Grau, jogando em casa, lá em 3 de outubro, como eu falei antes, ou seja, faz muito tempo que o Sporting Cristal não perde e conquistou 2 dos 3 últimos campeonatos peruanos. É hoje o melhor time do futebol peruano. Isso nos leva à questão: qual que é o segredo do técnico Roberto Mosquera, que venceu não só com o Sporting Cristal em 2020, também venceu com o Binacional em 2019, o que é muito mais surpreendente, né? Uma coisa muito menos esperada. O Sporting Cristal é um dos maiores times peruanos, agora o Binacional é um time muito modesto, é um time que não tinha essa expectativa e o Roberto Mosquera foi lá e conquistou o título com eles também. A gente começa falando da experiência, né? O Mosquera não é nenhum novato, são praticamente 25 anos de carreira por times peruanos e bolivianos, inclusive, né, se destacando e se tornando conhecido aqui no Brasil pelos seus confrontos contra os times brasileiros na Libertadores. Já passou aí por Palmeiras e Atlético Mineiro, foram 2 times que enfrentaram o Roberto Mosquera pelo próprio Sporting Cristal e também pelo Jorge Wilstermann, né? Pelo Sporting Cristal, em 2013, o Mosquera enfrentou o Palmeiras, venceu uma partida, perdeu a outra, né? Venceu por 1-0 em casa e perdeu fora de casa por 2-1, mas para ser bem sincero, o jogo que ele perdeu por 2-1 foi melhor do que o jogo que ele venceu por 1-0, porque no jogo que ele perdeu por 2-1, o time mostrou muita efetividade nos contra-ataques, mas no jogo que ele venceu por 1-0, foi uma coisa horrorosa, assim, o jogo não foi bom tecnicamente, praticamente não tinha torcida no estádio, foi uma coisa que não tem nada a ver com a Libertadores, foi um jogo nivelado por baixo, com muitos erros técnicos crassos de ambos os lados. Agora, o jogo que ele perdeu por 2-1, esse jogo sim, foi muito bom. Aliás, ele tem outros jogos bons, né? Porque isso aí foi em 2013, isso aí faz praticamente 8 anos. Em 2017, ele já, aí com Jorge Wilstermann, fez outras partidas enfrentando Atlético Mineiro e Palmeiras. Bom, pelo Jorge Wilstermann, ele tinha um pouquinho da altitude ao seu favor, né? Venceu o Palmeiras por 3-2 em casa e venceu o Atlético Mineiro por 1-0, isso lá em 2017, como eu falei. Porém, nem só de altitude ele se valia naquele time. Jogando fora de casa, perdeu por só 1-0 para o Palmeiras e empatou em 0-0 com o Atlético Mineiro, mostrando aí que conseguiu montar um time defensivamente bastante sólido, né? Porque enfrentar times brasileiros que são notoriamente mais qualificados e conseguir bons resultados, isso é muito importante. Mas a pergunta é, o que ele fez nesse Sporting Cristal para chegar nesse momento em que tem essa soberania toda no futebol peruano? Eu vou começar pela parte ofensiva do time do Sporting Cristal, que teve o melhor ataque do Campeonato Peruano no ano passado. Ao todo foram 67 gols marcados, um número muito absurdo, e apenas 36 sofridos ao longo da competição, incluindo os gols, marcados e sofridos aí nos playoffs. E muito disso devido, como eu falei, à memorável fase do atacante argentino Emanuel Herrera, que se recuperou de uma lesão que ele teve em 2019,
para ser mais uma vez o máximo artilheiro do campeonato peruano. Dessa vez ele chegou aí a 20 gols em 22 jogos, em 31 jogos, né? Sendo que em 2018 ele já tinha feito 40 gols em 42 jogos, sendo o maior destaque do futebol peruano na temporada de 2018, que o Sporting Cristal também foi campeão. Só que isso não é preocupação para o São Paulo, porque o Emanuel Herrera não está mais no Sporting Cristal. Ele foi realizar o sonho de jogar na Argentina, está defendendo o Argentinos Júnior agora, saiu do time no começo desse ano. Não é mais preocupação para o São Paulo o Emanuel Herrera, mas o poderio ofensivo do Sporting Cristal, isso ainda é. E por que eu digo que o poderio ofensivo ainda é? Porque o Herrera não fez tudo isso sozinho. Esse esquema de 4-3-3 do Mosquera é muito importante e conta com jogadores que têm uma importância extrema para ele, como por exemplo o Washington Corozo, que para mim é a principal arma desse time. É um jogador de 22 anos, jogador aí de seleção equatoriana, né, seleção de base equatoriana, tem o drible, tem a velocidade, quebra linhas, consegue fazer o cruzamento, seja com arco pro gol ou o toque para trás muito bem. Não à toa ele foi o principal assistente do time no título do ano passado, né? Foram 14 assistências no total, um número bem expressivo. Além disso ele ainda fez gols também, não só deu assistências. É para mim o jogador mais perigoso desse time peruano, é o Washington Corozo, o jogador que mais vai trazer problemas ali para o São Paulo, especialmente pela ponta esquerda, onde ele atua mais, embora ele seja destro, né? Ele joga com a perna direita, ele atua pela esquerda, ele faz muito esse corte para dentro para fazer o cruzamento em direção ao gol, vai ser o jogador que mais vai levar perigo ao gol do São Paulo. Além disso, para o lugar deixado pelo Herrera foi contratado o Marcos Riquelme, né, que foi um jogador que fez muito sucesso no Bolívar, está com 32 anos, mas é um jogador que fez muito sucesso no Bolívar, teve temporadas incríveis por lá. Em 2020 ele fez 20 gols em 22 jogos, e em 2019 33 em 40 partidas. Aliás, na temporada de 2019, que ele fez esses 33 gols, ele teve uma passagem na Universidade Católica, no segundo semestre do ano, na Universidade Católica do Chile mesmo, quando ele era sondado aí pelo futebol árabe e até pela Chapecoense. E ele decidiu jogar no Chile porque era um pedido do treinador e acabou se arrependendo, né? Porque o técnico acabou saindo pouquíssimo depois da chegada dele, acabou que ele só jogou 10 jogos e fez 3 gols, e aí voltou pro Bolívar, onde ele foi muito bem, e agora está jogando pelo Sporting Cristal e já marcou 2 gols em 2 jogos nessa atual temporada. O meio de campo do Mosquera também é muito importante, porque ele tem uma formação bastante interessante. Traz um jovem que é uma grande promessa, né? Que é o Martin Távora, que é a grande promessa desse time, um jogador muito jovem que é responsável aí pelos passes no último terço do campo e também pelos lançamentos. Na última temporada acontecia muito isso, né? Um jogador que era o Emanuel Herrera correndo na entrelinha da zaga e vinha o lançamento por cima do Távora, né? Isso diminuiu bastante, mas ele ainda é quem aciona os atacantes do time. Isso diminuiu porque o time agora joga de um jeito diferente, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas isso diminuiu bastante, não tem mais tanto esse lançamento em arco para os atacantes. A movimentação no meio de campo é interessante, tem o Calcaterra, o Christopher Gonzalez e o Roberg. O terceiro aí chegou do Universitário, que foi o vice-campeão peruano, né, para assumir o posto do lendário Jorge Casulo, que se aposentou no final da última temporada, jogador que iria completar acho que ele completou 39 anos em 2021 e já se aposentou. Como ele atua com 3 meias, né, obviamente um desses 3 que eu citei sempre fica de fora, mas a qualidade não cai. Eles fazem uma jogada de inversão muito importante, onde um está na referência e o outro faz um movimento de ruptura. Esse movimento de ruptura, o que ele tem a intenção de fazer? É ludibriar o meio de campo adversário, para que o jogador que fez esse movimento de referência puxe a marcação e o jogador que faz o movimento de ruptura apareça sozinho. Isso para o esquema do São Paulo é bem perigoso. E por que eu digo que isso para o esquema do São Paulo é bem perigoso? Pelo seguinte, se esse movimento de ruptura acontecer e o jogador ficar livre na intermediária defensiva do São Paulo, a chance de ter 3 atacantes ali esperando pelo passe e o São Paulo ficar em inferioridade numérica na defesa é muito grande. E isso é extremamente perigoso, porque aí para abrir o jogo para um dos pontas muito velozes, pode ser o Irving Ávila ou pode ser o Corozo, e vai atrapalhar bastante o São Paulo. E aí vai ter jogador para chegar de trás, que é o caso, pode ser o Távora, pode ser o Roberg, pode ser o Gonzalez, pode ser o Calterra, pode ser qualquer um deles para chegar por trás. O Gonzalez é quem chega mais para finalizar também. Então deixa o São Paulo em muito perigo. Uma jogada dessa, se der certo, pode deixar o São Paulo em bastante perigo. O ponto fraco desse time do Sporting Cristal é a defesa, né? O time perdeu o Chaves, que era o Gianfranco Chaves, que acabou se lesionando logo no começo da temporada, né, contra o Binacional, na vitória por 4-0. Perdeu aí um pilar defensivo, né, então tem uma certa dificuldade já nessa reposição do Chaves, mas principalmente uma dificuldade de formação. E por que eu digo que tem uma dificuldade de formação?
porque esse time do Sporting Cristal, quando tá defendendo, tende a fechar um bloco dentro da área, com 3 jogadores dentro da área e 2 fechando a batida. Eles tentam fechar aquela linha da grande área, né, a parte da meia-lua ali mais ou menos, para tentar evitar uma finalização. Isso deixa muito espaço aberto pelos lados, até porque os laterais do time não voltam tanto. O time cresceu muito no uso dos laterais na última temporada, então eles não voltam tanto, deixam muito espaço. O São Paulo pode muito bem trabalhar as alas por ali, trabalhar a amplitude. Aliás, se trabalhar a amplitude vai causar muitos problemas para o time do Sporting Cristal. Hoje o destaque que eu vou fazer da zaga do Sporting Cristal é o Omar Melo, que atua pelo lado esquerdo do time e já marcou 2 gols na temporada, porque uma das jogadas fortes do Sporting Cristal é justamente a bola parada. O escanteio deles na primeira trave é muito perigoso mesmo. Eles fazem muitos gols dessa forma. É uma jogada bem treinada, bem ensaiada do time do Sporting Cristal e pode levar perigo. Agora, nesse ano de 2021, o Sporting Cristal, como eu falei, estava usando muito mais os laterais. A principal jogada do time hoje é buscar a linha de fundo tanto com o Corozo como com o Irving Návila e fazer o cruzamento para trás, esperando aparecer o Gonzalez, aparecer principalmente o Marcos Riquelme, né? Essa é a jogada principal. 90% das vezes que eles conseguirem chegar no ataque vai ser pelos lados e vai ser buscando essa linha de fundo para fazer o passo para trás. Essa é a jogada principal do time do Sporting Cristal, a jogada que o São Paulo mais tem que se preocupar, além, claro, da bola parada no escanteio, que é muito forte, dos cruzamentos também que o Corozo, como eu já falei, costuma fazer, puxando para a perna direita e tentando cruzar em direção ao gol. Essas são as jogadas mais perigosas. Na temporada passada, tinha uma jogada de arco que eles faziam lançando com um balãozinho pro atacante, que o atacante ganhava da linha defensiva na velocidade, que era muito perigosa, mas esse ano, pelo menos nesses 4 jogos, ela ainda não aconteceu, e eu acho que isso tem muito a ver com a mudança do Emanuel Herrera pro Marcos Riquelme. São 2 atacantes bastante diferentes na maneira de jogar. E a pergunta final, o que o Crespo pode fazer para conseguir acabar com esse 4-3-3 do Roberto Mosquera e vencer o Sporting Cristal, uma vitória que vai ser tão importante para o São Paulo? Primeiro, pressionar a saída de bola. A qualidade técnica dos zagueiros dele não é muito alta e o São Paulo tem superioridade numérica no meio campo com um 3-5-2. Ou seja, se conseguir empurrar o time do Sporting Cristal para trás e fazer essa superioridade numérica aparecer na intermediária defensiva, os 5 meias do São Paulo têm tudo para ganhar dos 3 meias do time do Sporting Cristal. E aí o São Paulo vai estar com 7, vai ser 7 contra 7, mas o São Paulo tem 5 na intermediária, enquanto eles só vão ter 3. Tem tudo para o São Paulo roubar uma bola na intermediária e conseguir criar uma boa jogada. O outro ponto é abusar dos alas. Abusa muito dos alas e da amplitude, porque o time do Sporting Cristal não sabe lidar com amplitude. Eles têm muita dificuldade de lidar com times que atuam com amplitude, porque a zaga está acostumada a jogar nesse bloquinho, fechando a intermediária, né, fechando a linha da grande área, aliás, para evitar a finalização, e deixam muito espaço pela lateral. Se você trabalhar a amplitude, eles vão se confundir e você pode trabalhar as entrelinhas, ou se você trabalhar a amplitude, você vai ter tanto espaço pelas laterais que bons jogadores de lateral aí, como o Dani Alves, por exemplo, até o Reinaldo, o Wellington, enfim, o Galeano, enfim, quem estiver jogando pelo lado do campo vai conseguir criar muito perigo contra o time do Sporting Cristal. Dito tudo isso, é óbvio que não vai ser um jogo fácil para o São Paulo, mas ainda existe um gap entre o Campeonato Peruano e a Libertadores, tanto é que apesar de sobrar tanto no futebol peruano, o Sporting Cristal não conseguiu passar da primeira fase da Libertadores nos últimos 16 anos. E mesmo o Binacional, campeão em 2019, era um time muito fraco, do qual o São Paulo não deveria ter perdido jamais, mesmo em Juliaca com altitude. Dessa vez nem tem altitude contra o Sporting Cristal, mas a gente já viu que o Roberto Mosquera sabe jogar contra times brasileiros. Quando enfrentou o Palmeiras, Atlético Mineiro, enfim, todos esses times, se saiu muito bem. Então leva perigo para o São Paulo, é um jogo bem perigoso, mas eu acho que se o São Paulo vencer o Sporting Cristal, vai ser uma das vitórias mais importantes para encomendar, né, para deixar bem ajeitada essa classificação. E esse ano com certeza o São Paulo vai passar da primeira fase, eu tenho fé, inclusive a minha aposta é que passam da primeira fase nesse grupo, São Paulo e Sporting Cristal. Era isso, galera, que eu tinha pra falar desse time do Sporting Cristal. A gente se vê num próximo vídeo. Não deixem de deixar o seu like aqui, né? Deixa teu like aí no vídeo, se inscreve no canal, confere os outros canais que eu tenho também. E a gente segue nesse ritmo. Valeu, e a gente torce aqui pelo São Paulo vencer na terça-feira. Um abraço! Não perca tempo.